Oi, pessoal, voltando então, tá? Reconhecimento de pessoa ou coisa, tá? O reconhecimento de pessoas e coisas ali, pessoas que cometeram um crime, claro, ou coisas, instrumentos utilizados no crime, bens recuperados no crime, tá? Também existe procedimento para isso, existe forma para isso, tá? Lembrando que o Código de Processo Penal, ele é o procedimento de como as coisas vão acontecer, tá? Sem ele, a gente não teria como aplicar o direito material previsto no Código Penal, tá? Então, o reconhecimento de pessoas ou coisa está previsto lá no 226 até o 228, são aí dois artigos, né, que descrevem pra gente, e ele diz que esse procedimento ele é meio de prova, tá? Então é um dos meios de prova. Meio de prova no qual alguém é chamado para descrever uma pessoa ou uma coisa por ele vista no passado, né, no fato ocorrido, para verificar e confirmar a sua identidade perante outras pessoas ou coisas semelhantes às descritas, tá? Então, o 226 fala assim, esses artigos aqui, gente, eles são bem intuitivos, tá? Não tem um procedimento, ele não é muito complexo, tá? É um pouquinho diferente lá no depoimento de testemunha, né? É um ato um pouco mais complexo, né? Existe, sim, um procedimento bem específico e com um ritual, né? Aqui é um pouco menos, tá? Então, o 226 vai falar pra gente assim: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma, tá? A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida, tá? Então, primeiro tem que fazer essa descrição. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Vejam, esse teor do inciso segundo, ele é bem complicado. Na verdade, o teor desse artigo e desses incisos são bem complicados, tá? Primeiro lá, se possível, tá? Será colocada se possível ao lado de outras, tá? Imagine você fazer o reconhecimento de uma pessoa de um crime cometido há 3 anos atrás e só tem aquela pessoa lá, né, que bate com a descrição que você passou, mas viu, quantas pessoas não batem com uma descrição, né? Então, assim, essa necessidade de colocação da pessoa ser reconhecida ao lado de outras é essencial, tá? Para que não haja ali uma predisposição de que efetivamente aquela pessoa que tá lá é a que vai ser reconhecida como autor do fato, tá? Então isso também é bem complicadinho, tá? Inciso terceiro, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Geralmente hoje, gente, quando é feito o reconhecimento, esse reconhecimento é feito numa sala especial, né? A pessoa, ela reconhece as outras através de um vidro. Então, isso já é na prática, tá? Ou por foto, né? Tem alguns doutrinadores que não gostam do reconhecimento por foto, mas é o que vem sendo utilizado aí também, tá? Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á o auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais, tá? E o parágrafo único dispõe que o inciso terceiro não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento, tá? Então, a primeira etapa aí é a descrição, tá? Da pessoa ser reconhecida. Então, é uma fase obrigatória. Deve-se procurar obter o máximo de elementos possíveis sobre a pessoa a ser identificada. Então, tudo, gente, desde características naturais, né, o que a pessoa tem, que ela nasceu com ela, até coisas como tatuagem, brinco, sinal de nascença, cor de olhos, cor de cabelo, características físicas, tá? Então, essa fase ela é fundamental, pois o reconhecimento envolve um ato de percepção passada e um ato de memória. Se a descrição for diversa das características da pessoa que se pretende reconhecer, o reconhecimento será destituído de valor, tá?
Segunda etapa, então, vem a etapa da comparação. É aquele momento em que a pessoa a ser reconhecida é colocada lado a lado com outras pessoas parecidas com ela, né? Para ver se do mesmo sexo, claro, de preferência com a mesma altura, né? Vamos supor que você precisa reconhecer um homem aí de 1,90 e todos os outros têm 1,50, né? Então, óbvio que esse reconhecimento vai estar fadado aí a uma manipulação, né? Tá? E a terceira etapa é a lavratura do auto de reconhecimento, tá? Então, isso também é feito para objetos, né? Então, o ladrão que roubou a minha casa, ele estava vestido com uma roupa de chuva preta, né? Um capacete assim, assim, assado, mas eu vi os olhos dele eram castanhos. A sobrancelha era uma sobrancelha grossa. Sei lá, as características. Então, e daí o autor ali foi preso com uma capa de chuva, com um capacete assim, então a pessoa vai fazer o reconhecimento desses instrumentos, tá? Ou desses objetos. Esse reconhecimento ele pode ser feito inclusive por foto, tá? Então é o mais comum, tá? Na delegacia. A maioria alguns doutrinadores mais garantistas, e aí os mais garantistas eu digo Badaró, Aurí Lopes, eles não concordam com o reconhecimento fotográfico, tá? Mas infelizmente é o que mais ocorre, tá? Então, ali, né, alguns problemas, né, que a gente tem na redação desse artigo, né, o inciso 2, já comentei com vocês, se possível, então alguns juízes não colocam as pessoas lado a lado, lembrando que o reconhecimento de pessoas ou coisas, gente, ele é feito na fase inquisitorial, tá, com o delegado, e ele deve ser repetido na fase judicial, tá, então, o juiz ele vai fazer esse ato novamente, tá? Para reproduzir essa prova judicialmente, até mesmo por conta do contraditório da ampla defesa. No processo penal é sempre assim, tá? Então, esse é um dos problemas aí que a gente tem, tá? E a jurisprudência do STJ é no sentido que essa reprodução em âmbito judicial, ela é uma recomendação, ela não é uma obrigação do juiz, tá? Mas o juiz que tem um posicionamento mais garantista vai vai replicar o ato, né? É o correto, tá? Então, e não reconhecem, a jurisprudência da STJ não reconhece isso como uma nulidade, tá, gente? Então, foi feito lá o reconhecimento na fase investigativa, né, na delegacia, e chega lá no contraditório na ampla defesa, o juiz não fez novamente, não quer dizer que seja nulo, tá? Então, é bem delicado isso no processo penal. Já tem, né? Tem até um julgado aqui na apostila que as arguições aí de nulidades nesses casos são relativas também, né? Porque teria que se provar o prejuízo da não realização do ato novamente, mas alguns juízes fazem, tá? Ainda mais quando é fotográfico, e daí já tá no processo, os juízes replicam, né? Os juízes fazem novamente, falam assim, olha, abrem na tela do monitor ali que tem na sala de sessão e fala, você confirma que você reconheceu a figura do número tal, porque daí eles colocam as fotinhos, cada foto é numerada, né? Daí a vítima vai confirmar, sim, é essa mesma que eu reconheci. Ou não, se ela ficar na dúvida, não, eu não lembro, aí fica difícil, tá? Então, não teria aí prejuízo. Outra coisa, gente, é o indiciado, ele se submeter a esse reconhecimento. Tecnicamente, ninguém poderia produzir provas contra si. Então, por isso, ele poderia não aceitar ir para o reconhecimento, né? Mas, como esse ato de reconhecimento é tido para ele, para o indiciado, como um ato de não ação,
né? Ele não tá tendo um posicionamento ativo, né? Porque ele só está se apresentando, mas ele não vai estar contribuindo, né? Então isso não é tido como, não é interpretado como se ele estivesse produzindo provas contra ele. Por isso que ele tem que ir. Tá? Ele não pode se recusar aí a participar do reconhecimento, tá? Isso também é uma coisa importante, tá? A presença dele é uma presença passiva ali naquele momento, tá? Então, isso é bem interessante da gente entender, é uma interpretação aí da legislação, né? Bem bacana, tá? Então, o reconhecimento fotográfico, né? A jurisprudência admite. E agora, gente, eu acho que de reconhecimento é isso, tá? Então, o reconhecimento fotográfico, só pra gente, não é um tema pacífico na doutrina, né, que nem eu comentei, mas tem aí entendimento do STJ de que é totalmente aceito, tá? O STJ fala assim, é um HC de Minas Gerais, de 2016. O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese em que o ato realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas produzidas, sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. Então, veja, não foi só aquele reconhecimento fotográfico, existiam outras provas que comprovavam a participação daquele indivíduo no cometimento do crime, né? Então, vale sim o reconhecimento fotográfico. Até mesmo porque tem pessoas que têm características bem similares, bem específicas, né? Então, ainda mais quando é assim, né? Prova documental, gente. Então, acho que de reconhecimento é isso, não tem outros detalhes maiores, tá? São 2 artigos propriamente. O problema deles é a doutrina, né? É a doutrina brigando para dizer se isso é válido ou não é válido, no caso do fotográfico, ou a obrigatoriedade ou não de se colocar outras pessoas ao lado. Os juízes, gente, e os delegados, né? Porque esse reconhecimento geralmente é feito e não é repetido na fase judiciária. Então, os delegados, eles tendem a cumprir isso para evitar a alegação de nulidade, alegação de cerceamento de defesa, qualquer tipo de nulidade futura, né? Para que as coisas já saiam da delegacia mais redondas, né? Então, geralmente, você tem aí o indiciado e outros, né? Tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Prova documental, gente. Prova documental, então, tá previsto no 231 até o 238 do CPP, tá? E prova documental, gente, em sentido amplo, é todo assento documental. Tudo que tem um suporte material é tido como prova documental. Todo papel escrito, não escrito, foto, vídeo, tudo isso é uma prova documental, tá? Documentos reduzidos a termos, atas notariais, cartas, e-mails, prova documental, mensagens hoje em dia de WhatsApp são provas documentais, tá? Então, tudo isso que você consegue ter um suporte material. Tá? A diferença, a distinção aí vai ser de onde elas vêm, tá? Essa que vai ser a diferença entre uma coisa e outra e as suas presunções de veracidade, tá? Quando a gente estiver tratando de um documento público, tá? Ou de um e-mail institucional público, de um órgão público, a sua presunção de veracidade, ele vai ter presunção de veracidade, tá? Então, você já presume que aquilo ali é algo verdadeiro, tá? Já os documentos particulares, as cartas, as mensagens, tudo isso vai ser considerado verdadeiro quando aquela pessoa que escreveu, aquela pessoa que mandou o e-mail, pode ser um e-mail particular, ou aquela pessoa que mandou a mensagem, confirmar que aquilo ali é verdade, tá? Ratificar aquilo em juízo, tá? Então, esse é o momento de validação daquela prova documental, tá? Às vezes, de repente, uma carta, dependendo do crime, né? Um crime de estelionato aí por procuração,
uma assinatura falsificada, tá? Então, a veracidade daquele documento vai depender aí de uma perícia técnica, né? Então, vai ter esse detalhe, tá? Mas, basicamente, é a própria palavra aí da pessoa que proferiu aquele documento que vai dar a veracidade para ele, tá? Ainda mais no caso de carta. Quer ver um exemplo? Alguém escreveu uma carta confessando um crime, tá? Aquele documento vai ser considerado verídico a partir do momento que o réu, né, aquele que escreveu, falou, não, realmente fui eu que escrevi. Então, daí vai ser considerado verídica aquela carta, tá? Então, essa é uma outra característica aí que a gente tem, tá? Então, público particular, original, a gente tem daí algumas características, né? Quanto à forma, a gente tem o documento original, que é aquele na sua forma genuína, é a cópia, então a cópia do documento devidamente autenticada, ela também tem validade, tá? Reprodução espontânea. Aí, quanto à apresentação, gente, que é a produção espontânea ou provocada, a gente tem essas duas modalidades, tá? Apresentação em juízo. A espontânea é quando a própria parte junta o documento no processo, tá? Então, foi espontânea a produção daquela prova. E a provocada é quando o juiz determina a juntada e ele dá um prazo, tá, para isso. Então, ou se a pessoa não cumpre, ele daí aplica a medida de busca e apreensão, tá? Então, a medida cautelar de busca e apreensão para resgate dessa documentação. Vejam que documento, basicamente, né, Lava Jato se seguiu aí basicamente por prova documental, né? Documentos, e-mails, rastreamento de dinheiro, tá? Aí depois que eles perceberam que a casa caiu, que a gente teve a figura aí dos réus, dos delatores, né? Mas antes disso era só documental, o esquema começou por conta disso, né? Então, a importância aí da prova documental em um processo, tá? Bom, o documento eletrônico hoje em dia também é aceito, tá? Tem aí a questão das autenticações eletrônicas, né, as assinaturas eletrônicas, que também são bem importantes. Então, a partir tem uma certificação digital, considera-se original aquele documento, tá? Sempre assim. Até, gente, essa certificação digital hoje em dia até é uma questão que particulares podem fazer, né? Hoje em dia a gente tem senha para tudo, né? Então vamos supor que eu tenha aí um aplicativo no meu celular de banco, que tenho, né? Muita gente tem. E eu contrato um empréstimo e a forma de confirmação é a minha senha, né? Aí depois eu vou e alego que o meu celular foi furtado e que não fui eu que contratei aquele empréstimo. Infelizmente, a certificação eletrônica hoje, ela não permite mais a gente, é bem complicado da gente alegar fraudes, né? Até mesmo porque as senhas são pessoais, intransferíveis, né? Então, tem que sempre tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Essa é uma questão importante, tá? Eu acho que, a princípio, então, é isso. Então, o procedimento é esse, né? Ou as partes juntam no processo os documentos, ou eles são requisitados pelo juiz. O juiz determina a juntada ex officio, sem uma das partes pedir, também pode, né? E sob pena de busca e apreensão aí, tá? Não tem problema nenhum. Aí, claro, a gente sempre tem a discussão aí do juiz, da imparcialidade do juiz e da imparcialidade do juiz, né? A imparcialidade é ele ficar equidistante das partes e a imparcialidade é ele não tomar partido no processo como parte. Mas, vejam, o juiz, como destinatário das provas, ainda mais se tratando num processo criminal, muitas das vezes ele não tem muitas das vezes, na grande maioria, só vai ser juntado um documento se ele determinar, sob pena de alguma coisa, tá? Senão as partes não juntam, né? Então, eles preferem, às vezes, ver as penalidades do que vai acontecer
do que juntar o documento, tá? Claro, é criticável quando essa decisão parte só do juiz, o Ministério Público não pediu e o juiz pediu. Difícil, né? Porque o juiz não é parte no processo, tá? Então ele feriria aí a imparcialidade. E se o Ministério Público não pediu, ele é o responsável da ação penal, a obrigação de provar os fatos é dele. Então, não seria o juiz que teria que atuar como parte, pedindo, requisitando um documento, tá? Eu sou mais desse posicionamento, tá? Até mesmo porque o juiz, ele não é parte, beleza? Então, acho que deve ser isso. Ah, outro detalhe, quando o documento, e isso tanto no processo civil quanto no processo penal, tá? Quando o documento ele estiver em língua estrangeira, gente, ele tem que ser traduzido por perito oficial, né, juramentado aí, para tradução. Não tem como ser aceito um documento em língua estrangeira no processo, tá? Até mesmo porque as partes precisam ter acesso a essa documentação. Essa também é uma outra característica aí. Outro detalhe, gente, de documento é que quando um documento for obtido por meio ilícito, né, uma interceptação telefônica ilícita, não autorizada e não fundamentada pelo Poder Judiciário, esse documento obtido a partir disso, ele também é ilícito, tá? E a gente tem a teoria da árvore envenenada. Então, uma prova decorrente de uma prova ilícita, ela também é ilícita, também não pode ser aceita, tá? Então, isso também é importante a gente lembrar. É a mesma lógica das provas lícitas e ilícitas, tá? Não tem como você reconhecer, a não ser que seja para absolver o réu, tá? Sempre lembrem-se disso. É a única hipótese em que você vai utilizar uma prova ilícita aí, ou uma prova derivada da ilícita, tá? A prova derivada da ilícita também é ilícita, tá bom? Então, eu acho que são esses os detalhes maiores, tá? De prova documental. Não tem maiores complicações aí, tá? Então, no próximo bloco, gente, só para não alongar muito, a gente vai ver indícios, tá? Indícios não é basicamente meio de prova, tá? Indícios não é prova. Indícios é uma categoria diferente das provas, tá? Então, no próximo bloco a gente começa a ver isso daí, tá bom?